Brasil exporta 70 toneladas de própolis de abelha por ano para fins medicinais. Um mercado que movimenta 25 milhões de dólares. Os principais compradores são o Japão, Estados Unidos, Alemanha e China. Nós estamos aqui com o Ivaci Matias, que fez uma reportagem especial sobre a própolis. Bom dia, Ivaci. Bom dia, Nelson. Bom dia, Priscila. Bom dia, Ivaci. Por que esse interesse todo lá fora? Olha, Nelson, é por causa de um tipo diferente de própolis. A própolis verde, olha ela aqui. Puxa, é verdinha mesmo, hein? Vamos comparar? Essa aqui é a própolis comum, veja só. Bem mais escura, né? É. Ô, Ivaci, qual que é o interesse? Por que tem esse interesse todo na própolis verde? Priscila, foram encontrados mais de 70 compostos químicos diferentes desse tipo de própolis. Alguns já foram isolados e estão sendo testados com sucesso no tratamento do câncer e de várias doenças. Rapaz, e que tipo de abelha produz essa própolis? É uma raça especial que só faz essa própolis verde? Vamos ver as imagens e a gente continua nosso papo aqui. Olha lá, Nelson. Você reconhece a abelha? Bom, essa é a abelha africanizada, aquela mais comum, né? Exatamente, usada na produção comercial de mel, né? O que ela está fazendo aí, Ivaci? Dá a impressão que ela está mastigando a folha, está coletando néctar? Não. Ela está coletando a resina para a fabricação da própolis verde. Resina desse jeito aí? Exatamente. Eu acho que você conhece a coleta de resina de tronco de árvore, né, Exatamente, é isso. Nelson? Aquela gosma, né? E que planta é essa aí, Ivaci? Bom, eu vou contar. Mas antes, eu queria convidar você e o pessoal que está assistindo para dar um passeio pelo interior do broto dessa planta milagrosa. A imagem que a gente está vendo aí foi ampliada pelo microscópio e mostra os canais internos da planta. O objetivo das abelhas é atingir essas bolsinhas vermelhas, onde existem poderosas essências em forma de resina. Elas são produzidas por uma planta muito comum em Minas, é o alecrim do campo. A resina serve para defender os brotos do alecrim das doenças e repelir insetos como as formigas. A gente vê que ela fica trabalhando ali, roendo, parece que buscando a parte líquida da brotação. E dá para ver claramente nessa imagem bem aproximada que ela vai depositando a resina nas suas patinhas. É essa mesma resina que a gente vai ver depois na própolis pronta. Veja aí os pedacinhos dos brotos que elas cortaram sendo colados nas frestas da caixa. Num enxame como esse, vivem mais de 100 mil abelhas. Isso favorece o aparecimento de doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Para proteger o lugar onde vivem, elas fabricam a própolis. O nome vem do grego. Pró quer dizer a favor e polis quer dizer cidade. O homem conhece os poderes medicinais da própolis desde a antiguidade. A novidade é a descoberta da própolis verde, fabricada com a resina do alecrim do campo. Aqui em Minas Gerais, a vassourinha ou alecrim do campo é encontrada em grande quantidade nas pastagens. Ela é considerada como uma planta invasora, uma verdadeira praga por aqui. Olha só quantos pés a gente encontra nessa pastagem degradada. Ela gosta de lugar de terra fraca, solo ácido. Olha aqui, mais um pé. Aqui mais embaixo, outro pé. No meio do rabo de burro, que é essa planta indicadora de solo ácido. Antes da descoberta de suas virtudes medicinais, o alecrim do campo era usado na fabricação artesanal de vassouras e também para limpar as cinzas do forno a lenha, deixando seus odores nos biscoitos de polvilho. Por isso, é chamado também de vassourinha. Seu nome científico é Baccharis dracunculifolia. Pertence à mesma família da camomila e do girassol. A vassourinha é nativa da região central do Brasil, mas pode ser encontrada em quase todas as regiões do país. Os portugueses lhe deram o nome de alecrim do campo porque é muito parecido com o alecrim, trazido da Europa para ser usado como tempero. É muito fácil identificar as plantas masculinas e femininas. As femininas possuem flores fechadas, em forma de taça, e as masculinas são abertas. Hoje existe um interesse mundial na própolis verde, produzida a partir da resina do alecrim do campo.
Agora vamos até a cidade de Campinas, em São Paulo. Através do trabalho da doutora Maria Cristina Marcucci, da Universidade Bandeirantes, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa, registrou 2 patentes de medicamentos extraídos da própolis do alecrim do campo. Um desses remédios pode ser usado com muita eficiência para matar bactérias que causam infecções hospitalares. O outro combate bactérias que produzem a cárie. A partir da própolis verde, cerca de 30 compostos químicos foram patenteados, incluindo a atividade biológica que cada um deles apresenta. Espero que tenham sido patentes brasileiras. Infelizmente, nós não podemos dizer isso. A maior parte vem do Japão. E por que os japoneses estão tão interessados assim nessa própolis verde? Porque ela apresenta inúmeras propriedades biológicas e terapêuticas. A começar, por exemplo, pela atividade antibacteriana. Quer dizer, ela atua contra micro-organismos, atua também no sistema imunológico, prevenindo o aparecimento de doenças, e atua também em tumores. Os compostos do alecrim do campo também estão sendo estudados em Minas Gerais, na Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte. A bióloga Esther Bastos, especialista no assunto, acrescenta outras razões para o grande interesse de laboratórios estrangeiros na própolis verde do alecrim. Segundo ela, essa própolis tem uma grande quantidade de ácidos do grupo dos terpenos, que são muito eficientes na prevenção e no tratamento do câncer. No Japão, inclusive, recentemente foi isolada uma substância dessa própolis que tem ação ativa contra as células tumorais. E que substância seria essa? Chama artepilin C. E já foi patenteada? Foi patenteado no Japão, apesar do produto ser brasileiro. Quer dizer que em breve nós vamos ter um medicamento à base de artepilin C e vamos ter que pagar royalties por isso? Provavelmente. Para ver de perto esse interesse dos japoneses na própolis verde, vamos sair do Brasil e ir até o outro lado do mundo. Na cidade de Yokohama, pertinho de Tóquio, o repórter Mitsuo Kawasaki conversou com o Dr. Kaoru Maeda, professor da Faculdade de Medicina de Tóquio, especialista em câncer. A primeira vez que usei a própolis no tratamento do câncer foi há 25 anos. Nós tínhamos vários pacientes sendo submetidos ao tratamento de quimioterapia. Receitamos própolis a apenas 2 deles. E, para nossa surpresa, só os 2 pacientes que tomaram a própolis não apresentaram os efeitos colaterais comuns da quimioterapia, como queda de cabelo e perda de resistência do organismo. Mas nós não receitamos de qualquer jeito. Antes, fazemos o teste de ressonância molecular e entramos com uma dieta alimentar para aumentar a resistência imunológica do paciente. É nessa dieta que entra a própolis verde. Ela não é remédio, mas se você me perguntar onde ela age, eu vou dizer que ela ataca as células do câncer e mata as bactérias e vírus que aparecem junto com os tumores. Com esse método, nós tratamos de vários tipos diferentes de câncer e conseguimos a cura de mais de 90% dos casos. Aos pés do Monte Fuji, na província de Yamanashi, na região central do Japão, vive o professor Hirofumi Naito, membro da Sociedade Japonesa de Apiterapia, ciência que usa os produtos das abelhas na cura de doenças. Além da própolis, o professor Naito usa veneno de abelha. Ele tira o ferrão que vem junto com uma bolsinha de veneno e faz a acupuntura em todo o corpo do paciente. O Dr. Naito nos ajudou a entender melhor por que os ácidos do grupo dos terpenos, presentes na própolis verde do alecrim, combatem o câncer. Ele explica que de uns 15 anos para cá, a causa de várias doenças dos seres humanos tem sido atribuída à oxidação das células. E cita como exemplo o câncer de estômago e de fígado. Muitos produtos naturais são eficientes no combate aos radicais livres, que causam essas oxidações das células,
diz ele, são os chamados antioxidantes. Mas nenhum deles, até agora, mostrou maior eficiência que a própolis verde. O seu Shuzo Asumasa é um dos pacientes do professor Naito. Ele diz que tem câncer de próstata e que a própolis tem ajudado muito seu organismo a resistir ao tratamento quimioterápico. Estou me sentindo bem, diz ele. Até agora nem perdi os cabelos. A senhora Setsuko Kobayashi é fã incondicional da própolis brasileira. Ela diz que toma 2 cápsulas por dia para um tratamento de asma. Estou ótima, diz ela. E acrescenta que várias pessoas de sua família fazem uso da própolis brasileira para combater outro mal, o envelhecimento precoce. Mas no Brasil, também existem pesquisas visando a prevenção e o tratamento do câncer através das essências da própolis. Na Faculdade de Medicina da Unesp, Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, de Botucatu, a doutora Deise Salvatore coordena um trabalho que testou a própolis em ratos que apresentavam tumores cancerígenos no esôfago. O câncer foi provocado com injeções de produtos químicos. Veja o resultado. Nós observamos que os animais do grupo que recebeu a própolis, eles apresentaram uma menor frequência de lesões, tanto no DNA, que são lesões que iniciam o processo do câncer, como de lesões que a gente chama de pré-neoplásia. Quando você faz a cirurgia no animal, expõe o intestino, você vê que diminui a frequência de pequenas alterações na mucosa do cólon. Isso significa que a própolis, ela teve uma ação inibidora da formação do câncer? Sim, significa que ela está atuando como prevenindo a ação de compostos que são cancerígenos. Mas esses resultados são ainda bastante preliminares para que a gente possa dizer que a própolis tem um efeito terapêutico. Ela ainda tem efeito no sentido de prevenir o aparecimento do câncer e não de curar o câncer. Própolis verde. O Ivaci, qualquer região do Brasil pode produzir essa própolis verde? Em princípio sim, Nelson. Basta ter a planta que fornece a resina para a fabricação da própolis verde, que é o alecrim do campo. E hoje já são mais de 10 mil produtores em todo o país. Isso. E tem mercado, como a gente vai ver agora na segunda parte da reportagem. Itapecerica tem 20 mil habitantes. Fica a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Junto com outros 3 municípios vizinhos, essa região produz 30 toneladas de própolis por ano. Repare na cor. É tudo própolis verde, produzida pelas abelhas com a resina do alecrim do campo. O maior produtor de Itapecerica é Adomar Carvalho, criador do coletor de própolis inteligente, mais conhecido como CPI. Uma ideia simples que revolucionou a produção de própolis no Brasil. Adomar partiu do princípio de que se as abelhas usam a própolis para vedar frestas na caixa, nada mais natural que criar frestas de propósito para que elas acelerem a produção. No sistema antigo, os produtores conseguiam no máximo 25 gramas de própolis por mês de cada colmeia, raspando aqui e ali nas frestas das caixas. Com a CPI, se consegue 350 gramas por caixa por mês, quase 14 vezes mais. Por essa razão, o sistema é usado por todos os produtores de própolis do Brasil. A CPI é, na verdade, uma melgueira que produz própolis nas aberturas laterais e mel nos quadros. Mas a maioria dos produtores daqui aproveita só a própolis e deixa todo o mel para a alimentação das abelhas. Adomar, por exemplo, tem 300 colmeias e produz quase 500 quilos de própolis por ano. Você não produz nada de mel? Nada. As minhas colmeias são hoje todas elas direcionadas para a produção de própolis. Por isso que tem uma grande produção de própolis. Porque quando há uma grande produção de mel, a produção de própolis cai. Se tem pouca produção de mel, a tendência da produção de própolis é maior. O preço compensa. Os produtores vendem a própolis a R$ 140 o quilo. Cada caixa pode produzir de 1,5 a 3 quilos de própolis por ano.
vai depender basicamente da quantidade de alecrim do campo existente na região, que é a fonte de resina usada pelas abelhas na produção da própolis verde. E também da qualidade da rainha. Na Universidade Federal de Viçosa, o biólogo Dejair Message está selecionando rainhas para melhorar a produção da própolis do alecrim. Que tipo de trabalho o senhor vai fazer com essa rainha a partir de agora? Bom, nós vamos testá-la contra outras no ambiente comum a todas, né? E se ela estiver entre as melhores, serão produzidas filhas delas para distribuição aos apicultores. Hélio Oliveira, do município de Senador Firmino, perto de Viçosa, só produzia mel e agora é um dos maiores entusiastas da própolis. Tem alguma coisa no sítio que dê mais renda que a própolis hoje? Hoje não. Hoje tem o mel, mas é um mês só. E a própolis é quase o ano inteiro. Quanto é que você tira só com própolis por mês? Ó, com 2 apiados, dá na faixa quase 2.000 por mês, né? Uma parte da própolis produzida em Minas é beneficiada na Serra da Piedade, município de Caetés. No alto da serra fica o santuário de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Num dia claro, daqui do alto, se vê a cidade de Belo Horizonte lá adiante. Aqui o dia todo tem movimento de produtores de própolis entregando o seu produto. Seu Elton, que era produtor de mel, agora só trabalha com própolis. Ele entrega uma média de 30 quilos por semana. Primeiro, a própolis passa por uma seleção manual para tirar as impurezas. Depois, é analisada em laboratório e misturada nesse equipamento. E só então é embalada para exportação. E veja só, aqui o alecrim do campo, que antes era uma praga, agora está sendo multiplicado para repovoar os campos. José Alexandre, um dos pioneiros na exportação de própolis, está produzindo mudas para distribuir aos produtores. As mudas são plantadas próximo dos apiários, para aumentar a disponibilidade de resina usada pelas abelhas na fabricação da própolis verde. Nesse ponto aqui nós estamos a uns 300 metros de um dos apiários. É uma área bem ensolarada, o solo aqui está aparentemente bastante exaurido e um solo bem ácido. Então é exatamente o tipo de terreno que o alecrim gosta para crescer. Os japoneses não estão de olho só na própolis verde. Eles querem explorar também as poderosas essências produzidas pelo alecrim do campo. Alguns pesquisadores já tentaram cultivar essa planta lá no Japão, mas não tiveram sucesso. Enquanto isso, aqui no Brasil, essa plantinha que estava condenada a ser erradicada dos campos, aos poucos ganha status de cultura nobre. Em Campinas, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está investindo num trabalho que envolve a Unicamp na parte agronômica e a USP de Ribeirão Preto na análise química das folhas do alecrim do campo. Nós identificamos uma riqueza enorme no metabolismo dessa planta, tendo vários grupos diferentes de substâncias. Nós podemos chamar terpenos, fenilpropanoides, flavonoides, são nomes aí científicos das substâncias, mas que atestam a riqueza desse metabolismo e o grande potencial que essa planta tem, não só para a produção de própolis, mas na busca de outros princípios ativos de interesse, né, para várias doenças aí.